Estamos ao vivo. Pode ir, está ao vivo. Boa tarde a todos. Estamos iniciando a live do orçamento da Lei Orçamentária para 2021. Proposta para o exercício de 2021, Lei Orçamentária Anual. Nesse momento, nós estamos fazendo as alterações das peças de planejamento de longo prazo e estamos fazendo a confecção da peça de planejamento de curto prazo. Então, nós temos o PPA, que é o conjunto de programas e ações para 4 anos, né, com objetivos e metas a serem alcançadas. Nós temos a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a priorização dos programas e ações, planejamento fiscal, metas e riscos, orientação para a elaboração da LOA. E nós temos a Lei Orçamentária Anual, que aloca recursos para a execução do planejamento. Então, nesse momento, nós fazemos a previsão orçamentária e alteramos as diretrizes orçamentárias e compatibilizamos com o plano plurianual. Nós temos aqui o fundamento legal, né, dessa audiência pública, inciso 1º do artigo 48 da Lei Complementar 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, que fala sobre a participação popular, né, incentiva a participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, que seriam dessas 3 peças orçamentárias. O objetivo, informar e esclarecer a sociedade e ouvir propostas dos principais aspectos da Lei Orçamentária Anual. Em seguida, nós temos a definição aí da LOA, né? A LOA demonstra todas as receitas e despesas para o ano seguinte. Conjunto de documentos que possibilita uma visão completa dos recursos e das despesas governamentais. Ou seja, faz uma estimativa das receitas e faz a fixação da despesa para o exercício seguinte. Composição do orçamento. Nós temos o orçamento da Prefeitura e o orçamento da Câmara. Portanto, a gente vai trabalhar com esse conceito de orçamento consolidado, ou seja, Prefeitura e Câmara na mesma peça orçamentária. Para iniciar, nós vamos relembrar, né, o que aconteceu no exercício de 19, que é o exercício fechado que nós temos. 2020 está transcorrendo e 2019 é o que nós temos fechado. A arrecadação em 19 foi 59.543.681,77. Então, cerca de 60 milhões nós tivemos a arrecadação total em 2019. E a receita corrente líquida, que é um outro importante referencial para a construção do orçamento, nós temos 56.959.034,28, ou seja, quase 57 milhões de receita corrente líquida. Considerando esses dados, né, essas informações, a tendência dos próximos exercícios, nós começamos a fazer a estimativa das receitas e a distribuição da despesa de acordo com programas, de acordo com ações, funções, subfunções, projetos, atividades, ou seja, a peça orçamentária ela é dividida numa série de classificações, capital, corrente. O que seria, por exemplo, as despesas correntes são as despesas do dia a dia, né, que envolvem pessoal, material de consumo, tudo aquilo que é necessário para custear as atividades da prefeitura. E nós temos também a parte de investimentos, né? O que é investimento? Seria a questão do material permanente, compra de um veículo, né? Ou investimento, compra de um terreno, construção, ou algum tipo de construção. Então, seria essa separação de capital e corrente.
Nós também temos a separação em programas de governo, que são as grandes linhas que nós temos, né? Educação, saúde, serviços municipais. Então, cada um tem um programa de governo, e esse programa de governo, ele é dividido em ações. Então, o orçamento, ele é dividido também em projetos e atividades, é dividido em funções, em subfunções, são formas diferentes de classificar o orçamento, até que ele chega como uma peça bastante diversa, bastante grande, com muitas páginas, né? E por fim, a gente divide isso aí em rubricas, né? Que nós temos aí cerca de 400 rubricas depois no final do orçamento. E ao longo do ano, por o orçamento ser uma peça bastante dinâmica, né? Você está fazendo o quê? Está fazendo uma previsão agora do orçamento com base no histórico passado. E esse orçamento vai ser executado lá no futuro, ou seja, em 2021. É lógico que, né, a sociedade, a economia, a política, tudo é muito dinâmico. E, logicamente, em função dessa dinâmica, o orçamento não pode ser uma peça engessada. Tem que ter margem para o quê? Para alterações orçamentárias. Então, naturalmente, esse orçamento que estamos fazendo agora, no início do próximo ano, dependendo da intenção, né, do próximo prefeito, pode sofrer grandes alterações, pode ter suplementações e uma série de coisas, né? Mas a gente procura fazer o quê? Fazer a melhor previsão possível, principalmente no que tange as despesas correntes. Ou seja, com certeza teremos um número muito parecido de pessoas trabalhando, e para manter merenda, transporte e todas essas atividades da prefeitura, nós temos uma previsão que não vai variar muito de acordo com o governo. O que vai variar mais seria a questão do investimento, né? Depende muito das diretrizes, né, de cada um. Então, isso aí pode sofrer alterações no próximo exercício. Funciona dessa maneira, né? Nós temos nesse quadro aqui a evolução da receita, né? Quadro da evolução da receita, e ele parte lá em 17, né? 2017, vejam que a arrecadação em 2017, ela era um pouco maior do que está acontecendo hoje. Não. A visualização aqui está um pouco difícil, nós vamos, se não der, eu vou pegar o PDF disso aí. Tá. Será melhor abrir o PDF? No PowerPoint? Vamos entrar lá na pasta. Oi? Pedimos desculpas aí pelos transtornos, né? Estamos ainda aprendendo a trabalhar com a tecnologia aqui, né? É muito novo para a gente essa questão de fazer live e tal, então a gente pede desculpa a todos aí. Retomando, né? Agora nós temos uma melhor visualização. A arrecadação em 2017, como vocês podem notar, na verdade foi 52.017.292,74. 18.
53,5 praticamente, né? 53.569. Em 2019, como comentamos anteriormente, 59.543, 681,77. Nós temos uma estimativa para 2020, né, de 66.590.500. E a estimativa para 21, nós temos 69 milhões, que é o orçamento que nós acabamos de compor agora nesse momento aqui, 69 milhões. Notem que a estimativa da receita, ela respeitou uma evolução histórica, né? E nós esperamos também que o próximo exercício ele seja um pouco melhor do que esse. Como todos sabemos, né? Nós teremos PIB negativo durante esse ano e esperamos que o ano que vem essa situação melhore, né? A economia melhore um pouco, né? Se nós fosse seguir exatamente essa tendência, imaginar que o ano que vem terá um PIB negativo novamente, o orçamento teria que ser um valor menor. Ocorre que as necessidades de financiamento, principalmente as despesas correntes, elas têm um certo apelo, ou seja, você não vai diminuir o transporte de aluno, não vai diminuir o atendimento da saúde, então você tem uma necessidade de fazer uma fixação de despesa que possa suportar esses contratos e estas prestações de serviço, né, e despesas de consumo. Então, por isso, a gente fez um orçamento, assim, digamos assim, com um certo otimismo, né, que a economia vai ter uma reação em relação ao presente exercício. Porque o presente exercício, com certeza, nós não iremos atingir a previsão de 66.590. Por outro lado, agora nós vamos fazer a evolução das despesas, né? Nós temos aqui no exercício, primeiro exercício ali, 2017, né, o primeiro exercício. Então nós temos uma despesa empenhada de 52.964.561, nós tivemos, né? Em 2018, 54.960. Em 2019, 63.746.152. 20 e 21 coincide com a receita porque é uma previsão, né? A mesma previsão que nós fizemos na receita tem a previsão na despesa, 66.590 e 500, e para esse exercício 69 milhões. Sempre lembrando que tem que ter o equilíbrio entre a receita e a despesa. Nesse momento, a gente já passa a falar da receita e da despesa do exercício corrente. Qual que é o exercício corrente? O exercício de 21 que nós estamos trabalhando. Hoje aqui, tudo que nós estamos falando, a gente está falando do exercício de 2021. Então, nesse momento, a gente começa a abrir um pouquinho a previsão da receita e também a previsão da despesa para o exercício de 2021. Então, ali, ó, impostos na receita, impostos, taxas e contribuição de melhoria. Aqui, ó. Lembrei do Celso agora, aqui, ó. Vou marcar com isso aqui. Impostos, taxas e contribuição de melhoria, 19.320.479,89. Então, cerca de 20 milhões da receita vem de impostos, taxas e contribuição de melhoria. Então, ali, por exemplo, tem arrecadação, previsão de arrecadação de IPTU, de ITBI, de ISS e também da cobrança das dívidas. Nós temos um estoque muito alto de dívida de ISS e de IPTU.
Então aí nós temos uma expectativa de receita, que na maioria das vezes ela não se confirma, mas o que acontece? Nós temos a intenção de receber essa dívida. Então, fazemos a previsão de recebimento, e é lógico que a gente tem que se esforçar ao máximo para poder receber. Inclusive, o recebimento dessas dívidas é muito importante no equilíbrio das contas. Quanto mais eu receber essas dívidas, eu vou conseguir honrar, do outro lado, as despesas. Quanto mais dificuldade eu tiver, vai passar um resto a pagar maior. Então, isso acontece praticamente todo ano, é uma luta para a gente atingir o equilíbrio, né? Então, nisso aí o departamento jurídico trabalha, faz execuções fiscais, faz algum refis, às vezes, para poder incentivar o pagamento e assim por diante. Em seguida ali, nós temos as receitas de contribuições, 625 mil. Nós temos receita patrimonial, uma previsão de 615 mil. Receita de serviço, 100 mil. Transferências correntes, vocês podem notar o seguinte, que as transferências correntes é o maior valor que nós temos no orçamento. O que tem principalmente nas transferências correntes? Principalmente fundo de participação dos municípios, principalmente ICMS, principalmente Fundeb. O Fundeb é mais de 8 milhões. Nós temos transferência do SUS nesse grupo, nós temos transferência do FNDE. Então nós temos muitas transferências governamentais. Então podemos notar que municípios do nosso porte, ele sobrevive praticamente de transferências governamentais, sejam elas estaduais, sejam elas federais, a gente tem uma forte dependência, né? Quando o nosso grupo de receita for maior em impostos, taxas e contribuições, for bem significativo, significa que o município ele praticamente é autossuficiente na sua arrecadação. Quando as transferências são maiores, como é o caso da maioria dos municípios pequenos, significa que nós temos uma dependência muito grande de transferências estaduais e federais, como ocorre aqui. Outras transferências, outras receitas correntes, 235 mil. Fizemos uma previsão ali embaixo, na parte de receita e capital, de 55 mil de alienação de bens, ou seja, se a prefeitura faz um leilão, alguma coisa, então a prefeitura vende alguma coisa, você é uma alienação de bens, depois, logicamente, você tem que comprar bens de capitais com esse dinheiro. E também nós temos transferência de capital, uma previsão de 2.744.000. Então isso, depois nós podemos ver, é uma lista de investimentos, né, que estão programados para o exercício de 21, né, que já tem alguma coisa que está programado para fazer, e a gente vai ver na sequência. Do outro lado, despesas. Nas despesas, nós temos o maior destaque ali, pessoal em encargos, né? 34.174.000. Ali, nos 34 milhões, nós temos, tá consolidado, né? Tem a Câmara Municipal e também tem uma parte que é pagamento de um acordo que tem com o sindicato, né? Seria de precatórios referente a funcionários, né, que entraram contra a prefeitura para receber algum direito lá. Então, é 1,5 milhão, é um valor bastante alto. Então, o que acontece? Se você tirar a Câmara e você tirar esse valor de precatório, vai ficar 31 milhões, seria a parte da prefeitura. 31 milhões seria a folha de pagamento só da prefeitura. Tá? Mas vocês podem notar que, olha só, do valor orçado, mais da metade pessoal em encargos. Então é um valor bastante pesado. Por isso que a gente fala que a maioria das receitas estão comprometidas com despesas correntes, da manutenção do dia a dia, sendo que pessoal é o que tem maior peso. Outras despesas correntes, nós temos lá 28.644.417,83. Nós temos a parte de investimentos ali, 3.669.582,17. Também é grande, porque se você comparar, olha, a previsão que você vai receber 2.700 aqui, 2.744. E você vai investir 3.669.582. Então, o que acontece? Essa parte aqui, que está passando, você tem que usar recurso de fonte 1 para cobertura.
né? Você tem que cobrir essas despesas, você vai receber uma parte do governo federal e estadual, e outra parte você tem que fazer um esforço para você dar contrapartida nas obras que você vai fazer. Uma outra coisa interessante, olha só, a amortização da dívida, 2.112.000, ou seja, uma parcela muito significativa, né, da receita será utilizada para pagamento de dívidas, para amortização de dívidas. Então a prefeitura tem que fazer um esforço e gerar um resultado primário alto para poder honrar os compromissos com as dívidas que ela tem, uma parte disso aí. Então tem 2 milhões ali, né, 112 que serão pagos aí para amortizar precatórios, dívida de fundo de garantia, INSS, tem uma parte que é amortização de empréstimo, né? Vai começar no próximo exercício, também vai amortizar um pouquinho dos empréstimos que foram feitos, né, para a renovação da frota, e assim por diante. É uma lista de coisas que nós temos que pagar. Então, fizemos uma análise aqui da receita e da despesa, né? Em grandes grupos, né? Segregando a receita e segregando a despesa em grandes grupos aqui, né? Dando destaque para receita corrente e despesa corrente, receita de capital e despesa de capital seria o que nós fizemos aqui. Vamos continuar aqui agora. Deduções, espera um minutinho. Tá. Deduções e receitas. Ô, Celso. As deduções funcionam da seguinte maneira. O fundo de participação do município, por exemplo, você recebe 100 mil reais. Desses 100 mil, 20%, 20 mil, ele vai para um fundo, que é o Fundeb, Fundo da Educação Básica. Só que esse FPM do município, o que acontece? O município recebe FPM do governo federal. O município entra com 20% e o governo federal também entra com 20%. ICMS, mesma coisa. Cada 100 mil que vem, 20 vai para esse fundo e também 20% da parte do Estado vai para o fundo. Por exemplo, o ICMS. O ICMS, que é uma receita muito importante, a maior parte do ICMS fica para o Estado. Entendeu? Então, a parte do município é pequena, mas a parte do Estado que contribui para o fundo é grande. Então, o fundo ele vai crescendo. Então, esse fundo é formado com 20% do FPM, do ICMS, do IPVA, que é uma boa receita, do IPI, da Lei Complementar 87, que é a Lei Candir, do IPI. Então, o que acontece? Esses recursos fazem parte do fundo, do Fundeb, né? Que recentemente passou, foi prorrogado lá, agora é definitivo, né? A lei do Fundeb, né? Que tem algumas regras novas, inclusive, na questão de gasto com magistério, que a gente ainda está aprendendo um pouco sobre isso, né? É muito recente essa lei. Talvez até tenha alguma alteração que a gente precisa fazer o ano que vem, para se adaptar a essa nova lei. Tem uma parte que é investimento, a quantidade que gasta com o professor também mudou. Então a gente procurou fazer o máximo, né, essa lei atendendo a nova legislação, mas se tiver alguma coisinha, ano que vem a gente ajusta. Então, voltando à dedução. Essa dedução é exatamente os 20% de FPM, CMS, PVA que vai para o Fundeb. E esse Fundeb como que faz? Esse grande fundo, ele volta para os municípios por aluno. Ou seja, ele socializa, ele é bem socializante, entendeu? Então, todo mundo contribui e depois, independente de onde o aluno está, ele recebe um determinado valor. E o fundo é feito a nível estadual. Aqui no estado de São Paulo, tem um valor bastante significativo. Alguns estados, o valor por aluno por ano, ele é menor do que um certo patamar que o governo coloca. Eu não saberia dizer de cabeça agora, não tenho os dados. Mas quando não atinge, o governo federal completa, para que no Brasil inteiro o aluno tenha um financiamento muito parecido, independente do lugar que o aluno está, ele tem um certo valor por ano que o município pode aplicar. A ideia é que independente de onde você mora, você tem um atendimento na educação muito parecido. É uma ideia muito interessante essa, né? É uma das melhores, eu acho que já surgiram aqui, né? Porque
reduz as desigualdades, né? Num país que nós temos tantas desigualdades como o Brasil, essa foi uma iniciativa muito importante, no meu entendimento. Então, o que acontece? As deduções formam Fundeb, e o valor do Fundeb volta por aluno por ano. E logicamente, você tem que gastar 100% desse valor. Se você recebeu 1 milhão, você tem que gastar 1 milhão. Vamos tratar isso aí também na sequência. Espero ter esclarecido essa questão. Vamos continuar agora. Nesse momento, agora, nós vamos fazer uma outra abordagem aqui do orçamento, né? Que seria esse quadro aqui, um quadro demonstrativo das dotações por órgãos de governo e da administração. Então, o que acontece? Nós vamos dividir de acordo com os órgãos, ou seja, o primeiro deles, chefia do executivo. Na chefia do executivo, nós temos ali um orçamento de 3.106.250, dividido da seguinte forma: despesas correntes, 3.086.250, despesas de capital, 20 mil, para equipamento e material permanente. Então, predominantemente, nós temos despesas correntes na chefia do executivo. Administração. Em administração, nós temos pessoal e material, compras e licitações. 1.595.000 seria o total desse órgão. Dividido da seguinte maneira: despesas correntes 1.585.000, 10 mil de despesas de capital. Provavelmente aí equipamento e material permanente, algum computador, alguma coisa que precise para fazer reposição durante o ano. Veja que a previsão é pequena, né? A gente não teve muito espaço para deixar material permanente para poder renovar o equipamento e essas coisas. Por quê? Por orçamento ter essa característica de ser bastante apertado. Finanças, tem tributação e tesouraria, ó, 907 mil. Também, olha, 897 aqui, ó, e 10 mil. Então, sobrou pouca coisa também para poder melhorar as condições lá dos equipamentos e material permanente. Agora nós temos um grande grupo aqui: educação, cultura e esportes. Praticamente, no Brasil hoje, a prioridade no Brasil, de todos os municípios, é educação e saúde. A gente percebe isso muito claramente analisando os orçamentos. Educação e saúde é a parte mais significativa de qualquer orçamento que a gente analise. O nosso, logicamente, não é diferente. Então, na educação aqui, ó, 23.723.789, ó. 22.561 corrente e 1.162 de capital. E vejam só, na educação você já não consegue fazer muito pouco investimento de capital. Por quê? Você tem que reformar uma escola, tem que construir, tem que melhorar uma creche. Então você tem obrigatoriamente que fazer alguns investimentos. E também aqui não foge a regra, tem mais de 1 milhão, né, que é bastante diferente do que acontece com outros órgãos. É pouco ainda. Serviços municipais, né? Também tem uma razoável previsão, né? Serviços municipais, nós temos 10.236.031,41, olha, 8.979 de custeio, né? Despesas correntes. E de investimento aqui, ó, 1.256.863,58. Aí nós temos, ó, saúde. Notem, ó, educação e saúde, como eu falei, é uma previsão alta. E eu diria que isso aqui não é suficiente ainda. Todo orçamento, nós fazemos uma previsão ideal para a saúde,
que seria 20 milhões, 18 milhões. E quando nós fazemos a confrontação com a receita, aí nós passamos a fazer cortes. Ah, mas por que você corta da saúde? Porque o orçamento ele tem algumas regras. 25% na educação, mínimo 15% na saúde. O que acontece? O nosso está com mais de 25% na saúde. Por quê? Porque ainda nós cortamos algumas coisas. Na hora de fazer o corte, mesmo que o ano que vem eu precise suplementar, às vezes, eu tenho que cortar da saúde porque está com 10%, ou 11%, ou 12% acima já do que pode, do que precisa, do mínimo obrigatório. É lógico, poder pode muito mais. Então, a gente sempre passa por essa dificuldade. Então, esse valor aqui da saúde, com certeza, é muito pouco. E o ano que vem, nós vamos ter que dar um jeito de economizar alguma coisa e melhorar isso aí. Sim, exatamente. Então, provavelmente aqui, ó, nós vamos ter que suplementar isso, né? Então, aquela história do orçamento do cobertor curto, né? O orçamento ideal seria 75 milhões, 73 milhões. A gente está fazendo com 69. Por quê? Porque dificilmente a gente vai atingir essa arrecadação de 69. Mesmo assim vai dar déficit. Agora, como que eu vou tratar isso no dia a dia? Eu faço um orçamento de 69, mas logicamente tem que fazer o acompanhamento. Por isso que nós temos, após as 18, aqui nós temos avaliação e cumprimento de metas, né? Lá a gente vai vendo o quê? Quanto arrecadou, quanto está gastando, quanto está devendo. E se você perceber que o ritmo da arrecadação não está sendo suficiente para suportar as despesas, eu tenho que fazer um contingenciamento. Eu vou ter que economizar para poder fechar e você não contrariar a principal pilar da lei fiscal, né? Não pode gastar mais do que arrecada, é simples, é como a casa da gente. Deixa eu dar uma verificada. Limpeza aqui? 2.341.000. Não, é 2 milhões, né? Ah, tá. É. Predominantemente, sim. Porque ali, por exemplo. Hum. Olha, eu não saberia dizer exatamente, você teria que dar uma. É. Aqueles 2 milhões, na verdade, é o seguinte, ali, ele está fechado o valor. Ali naquele valor tem o quê? Tem 31.9011, que é pessoal, tem o 13, que é encargo, consumo, tem tudo ali, é um valor fechado, entendeu? Não é simplesmente só de serviço ou só do pagamento do serviço terceirizado. Então, aí tem que abrir depois e dar uma olhada, ó. Sim. Não, tá certo. Continuando então aqui. A saúde, 16.951, com 30 de investimento. Em seguida nós temos a ação social aqui, ó, 2.119.000, com 2.114 e 5 de investimento. Em seguida aqui nós temos o departamento jurídico, né? 563.000, com 5 de investimento e 558 aqui de despesas correntes. Segurança Pública e Trânsito, 270.500, com 5 de investimento, 265 de despesas correntes. Só um minutinho. Departamento de Planejamento, Contabilidade e Orçamento,
5.262.000, com 2.122 na parte de capital e 2.730 na parte corrente. Na contabilidade e orçamento, o que acontece? Aquela dívida que vocês viram lá de precatórios, então ela é alocada na contabilidade e orçamento, por isso que ela fica muito alto, né? Todo o pagamento de dívida, PASEP inclusive, né? Também está na contabilidade, e então eleva bastante o valor ali. Tanto é que, olha, 2.122.000, isso aqui é o precatório do regime especial, né? E também tem dívidas de INSS, fundo de garantia e uma série de coisas. Amortização de empréstimo, né? No caso daquele de 1,5 milhão lá que nós fizemos, o Finisa, né? Que vai começar o ano que vem, mas só tem algumas parcelas. E assim por diante. Agricultura, pecuária e abastecimento, 370.000, 365 correntes, 5 de capital. Desenvolvimento econômico e turismo, 1.482.000, sendo 770 aqui de investimento, né? Tem obras aqui, e 712 corrente, fechando o valor de 66 milhões aqui, 576 mil. Que quando juntamos com a Câmara, né? Por isso que não deu o valor total. Quando juntamos com a Câmara aqui, que nós temos o orçamento da Câmara aqui, 2.044 corrente, e nós temos 380.000 de capital, nós vamos compor exatamente os 69 milhões aí, que estão previstos na despesa, né? Então aí uma visão aqui por órgão. Nós vimos inicialmente lá despesas correntes, de capital, agora estamos vendo por órgão. Então, o orçamento ele é dividido de diversas maneiras, né? Por funções, subfunções, né? Órgãos. Mas, na verdade, em todos os casos, a gente vai chegar exatamente ao mesmo valor aqui da receita e da despesa. Então, para a gente poder encerrar agora, eu vou fazer uma outra visão aqui do orçamento, né? Que seria a receita por fontes e a despesa por função de governo, né? Então, nós temos lá a receita, mais uma vez, né? Receitas correntes. Vejam que a receita é o princípio da receita bruta, né? A receita a gente sempre lança pelo valor bruto e informa a dedução embaixo. Então, as receitas correntes, 72.731.000, e nós temos aqui 6,5 de dedução. E a de capital, 2.799.920.11. Então, fazendo essa composição, né, para mais e para menos, né, a dedução para menos e o resto para mais, nós temos 69 milhões. E vendo por função de governo, nós temos o que aqui, ó? Administração, 8.786, segurança pública, 270, assistência social, 2.244, saúde, 16.951, educação, 22.963. A gente tem uma visão mais sintética aqui, ó, cultura, 353. Quando nós vimos lá por órgão, vocês notem que a educação, cultura e esportes, daí você junta. Então, por isso que uma hora aparece ela aqui separada, que aqui só está a educação, por isso que o valor está menor, né? Lá por órgão já tem mais coisa junto. Então, cultura, 353, urbanismo, 5.709, saneamento, ó, 130 mil. Então, saúde aqui e saneamento, elas estão juntas quando você vê lá por órgão, né? Agricultura, 370, comércio e serviço, 1.482, transporte, 4.397, desporto e lazer, 406. Encargos especiais, olha, isso aqui é que entra no departamento de planejamento, lá na contabilidade, né? Que é a parte de encargos que nós estamos pagando, né? As dívidas nossas, encargos especiais. E reserva de contingência, 400 mil, ela fica aí para
alguma despesa que a gente não tem previsão, alguma coisa que acontece aí durante o ano que inesperado. Então você deixa uma reserva de contingência de 400 mil, que também é pouca coisa em relação ao orçamento total, né? Para acudir alguma coisa de urgência só que possa acontecer. Então, fechamos aí o orçamento nosso em 69 milhões novamente. Aqui a Câmara que está embaixo de novo para chegar aos 69. Nesse anexo, inclusive, como transferência, né? Teve uma pequena falha aqui no sistema que amanhã nós vamos consertar. A Câmara deveria aparecer ali, ó. Isso, então aí vai fechar os 69 milhões, né? É verdade. Então amanhã a gente vai consertar isso aí. Pessoal, nesse momento. Sim. Rapaz, agora de cabeça, não sei também. Mas é em torno de 2%. É mais ou menos essa base de 2%. Ele está entre. Em torno de 2%. Teria que buscar essa informação para você. É 17% do Estado, né? O tribunal, na verdade, ele não aceita. O tribunal, ele vê infração, né? Para você poder movimentar orçamentos, né? No caso com autorização prévia, ele aceita no máximo da infração. Mas veja bem, né? O próprio Estado de São Paulo não respeita isso. Então a gente tem dificuldade muito grande, porque teria que acertar praticamente toda a previsão, né? E aqui ainda tem uma vantagem, né? O que acontece? A Câmara aqui tem aprovado os nossos projetos com uma velocidade muito grande, né? Mas isso não é todo lugar que ocorre, né? Então o tribunal, por exemplo, tem município, eu mesmo trabalho no município aí que tem muita dificuldade. Se você manda um projeto de lei, deixa transcorrer o que tem aí no regimento interno, é isso? Regimento interno. Segue o regimento interno e o que acontece? Isso atrasa muito. Chega a dificultar algum projeto, chega a impossibilitar algumas coisas, né? Então, por isso que uma pequena margem de movimentação é muito importante. Não para a pessoa fazer o que quer, mas para poder atender no tempo certo as demandas do município. Na verdade, tem que ter um equilíbrio muito grande. Nem dar uma margem muito grande para o governante abusar disso, né? Sentar em cima do documento e fazer o que quer. E também não amarrar tanto de uma maneira que ele não consiga realizar alguma coisa que é urgente por falta de autorização legal. Então isso é um equilíbrio que a gente sempre tem conversado, tentado dialogar com o Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas, ele vê a infração, né? Que no momento agora é quase impossível, né? Com a infração baixa assim, se você for seguir o que ele quer, não tem condição nenhuma. É muito, muito pequena a margem de movimentação. Sim? Perfeito. Ele está abaixo de 54. Ele está oscilando, né? O orçamento aqui, ele oscila muito entre os 51,3, que seria os 95% dos 54, né? E os 54. Em alguns momentos não atingiu os 54. Agora, o que acontece? A tendência da receita até o final do ano, como nós pegamos sempre os últimos 12 meses, né? No caso da receita e da despesa. Então, a gente preocupa um pouco, porque a tendência da receita é cair, e da despesa estável, continuar estável, né? Que a folha de pagamento também tem aquela questão do aumento vegetativo que a gente fala, né? Isso, tem algumas coisas que, mesmo agora com essa nova legislação, que fala, não pode aumentar nada, mas na justiça é muita coisa questionável, né? Então não vai ser bem assim, que não vai aumentar nada a folha. Não vai ser assim. Vai ter muita discussão judicial, inclusive, né? Então eu acredito que vai ter um aumento, sim, para o próximo exercício, né? Algum gatilho, alguma coisa. Exatamente. Então, é uma coisa bastante desafiante, como você falou aí, né? E mais alguma questão, pessoal?
Sim, a questão, o empenhamento estava muito superior à receita, isso que está falando. O que acontece? Os empenhos, nós temos muitos empenhos globais, né? Por exemplo, você pega um contrato, você firmou, por exemplo, um contrato, renovou um contrato em abril, por exemplo, você vai fazer até dezembro o empenho é global. Combustível global, transporte global. Então, quando você está ao longo da execução, é natural que o empenhado esteja muito além da receita. E nesses casos, a gente é mais indicado a gente analisar o que está liquidado, né? Porque o que está liquidado está pronto para pagamento. Quando o liquidado está maior do que a receita arrecadada, é extremamente preocupante. Mas quando o empenhado está maior, você tem que acompanhar. Por exemplo, se você perceber que o ritmo de arrecadação não vai atingir, o que você tem que fazer? Você tem que estudar os contratos e ver se você consegue reduzir alguma coisa para adaptar com a receita, né? O simples valor nominal ser maior, do empenho muito maior do que a receita, não tem problema. A gente acompanha mais pela despesa que está liquidada, pronto para pagamento. Sim. Isso. Não, precisa de um acompanhamento, sem dúvida, né? Inclusive, decreto de contingenciamento, dependendo do caso, né? Pra Então, eu acho que na próxima audiência das 6 agora, a gente vai tratar a avaliação com cumprimento de metas, a gente dá para clarear um pouquinho mais, no caso desse assunto aí, a gente pode dar uma discutida nisso de acordo com os demonstrativos que nós vamos tratar. É bem interessante esse assunto, mas é bacana, muito boa abordagem. Informação da Daniele, contador da prefeitura, 2,81 a taxa da receita corrente líquida. Tá certo? É alta. Inclusive amanhã não podemos até dar uma olhadinha nessa planilha. A gente passa aqui para vocês, né? Salvo algum engano, não sei. Ela passou a informação, não sei de onde ela pegou, acho que de cabeça, né, Dani? Não, maravilha, mas daí a gente vê com certeza amanhã e passa para vocês aí. Mas é entre 2 e 3 mesmo, entendeu? Mais ou menos essa faixa aí que a gente trabalha, né? Mais alguma questão, pessoal, para a gente encerrar essa primeira audiência? Então, agradecemos a presença de todos aí, né? E continuamos à disposição na prefeitura para qualquer dúvida. Todos tenham uma boa tarde e estão convidados para a próxima audiência nossa aqui, que é a avaliação do cumprimento de metas. Muito obrigado a todos.